Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 23 de abril, nesta oitava da Páscoa, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos vivenciando esta oitava da Páscoa, esses 8 dias que nós recordamos e celebramos como se fossem um só, justamente recordando a centralidade da festa da Páscoa, da ressurreição do Senhor para a nossa caminhada, para a nossa vida de fé. E ao longo desses dias nós estamos fazendo a experiência do Cristo ressuscitado, assim como fizeram as mulheres, assim como fizeram os discípulos, assim como hoje fazem também esses 2 discípulos de Emaús. Nós somos convidados a contemplar as aparições do Cristo ressuscitado e acreditar verdadeiramente: Cristo venceu a morte, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é um dos cantos que nós cantamos ao longo de todo este tempo pascal. É importante vermos a aparição aos discípulos de Emaús, primeiro porque eles não reconhecem Jesus, talvez atônitos por tudo aquilo que havia acontecido, e também porque num primeiro momento nós entendemos que eram 2 daqueles discípulos que provavelmente
esperavam que Jesus tirasse Herodes do trono, expulsasse Pilatos, tomasse de volta o trono de Davi. Mas, na bem da verdade, não é este o messianismo de Cristo. Cristo não veio para realizar obras humanas, mas para realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai era justamente que ele levasse todos para junto de si. É onde então o Senhor vai fazendo pelas Escrituras que eles possam crescer na compreensão do messianismo de Cristo. A recompensa não é para esta terra, a recompensa não é para este mundo, mas em Cristo nós temos o cumprimento pleno da aliança entre Deus e a humanidade. E assim vai fazendo ver que, na bem da verdade, as profecias não falavam de um reino neste mundo, mas do reino dos céus. E do mesmo modo, é claro, vai nos convidando para que nós possamos crescer na nossa fé. Às vezes nós vivemos uma fé muito presa às coisas do mundo. Achamos que a bênção de Deus vai ser algo manifesto neste mundo, ou queremos recompensas para este mundo. Não é isso que nos promete Jesus. Mas Jesus nos promete que aquele que permanece fiel à sua palavra, aquele que permanece fiel ao seu evangelho, terá como recompensa o reino dos céus. É isso que ele ensina a esses discípulos, é isso que ensina também a cada um de nós. Por fim, nós vemos Jesus que toma refeição com eles, e eles que o reconhecem ao partir do pão, provavelmente fazendo memória da última ceia que o Senhor havia realizado com eles. Mas esse partir o pão, ele tem para nós um significado especial, porque nos recorda de fato que é na Eucaristia que nós podemos ter este contato íntimo com Cristo. Porque é Cristo por inteiro que se doa a nós na Eucaristia, no seu corpo, alma e divindade. E do mesmo modo que esses discípulos reconhecem Jesus ressuscitado diante deles ao partir do pão, também ao partir do pão da Eucaristia, nós somos convidados a reafirmar a nossa fé no Cristo. A nossa fé no Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que deu a vida para nos salvar. Por isso, hoje, fazendo o caminho dos discípulos de Emaús, que saibamos reconhecer Jesus, que se manifesta a nós todos os dias, de modo especial, no sacramento da Eucaristia. Hoje também, mais uma vez, nós somos convidados a rezar pelo descanso eterno do Papa Francisco, falecido na manhã da última segunda-feira, e pedirmos também, é claro, a graça do Espírito Santo sobre os cardeais que agora devem eleger um novo Papa, para que seja também, mais uma vez, a vontade de Deus que se realiza em nosso meio e que nós tenhamos um pastor de acordo com o coração de Jesus. Então, que possamos, ao longo desse nosso dia, elevar uma prece, rezarmos uma Ave Maria pelo descanso eterno do Papa Francisco e pedindo também a graça, o dom do Espírito Santo que conduz a Igreja para que possa conduzir também os nossos cardeais na escolha que deverão fazer. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.